Chegamos agora na página que a gente já fez em sala, página 140, 141 e 142 a gente já resolveu em sala, mas só para reforçar, porque a gente tem um vídeo de resolução de sistema de substituição, sempre quando for resolver, volte nele. Esse daqui é o método da adição. O que diz o método da adição? O método da adição, só para recordar o que a gente já explicou em sala, o método da adição a gente vai usar uma coisa que, por causa de ser uma equação chamada de equação linear, né? E por causa do x que responde à primeira equação ser o mesmo que responde na segunda, o y da primeira responde é o mesmo que responde na segunda, e como as duas equações fazem parte de um mesmo do mesmo tipo de problema, se eu acrescentar algo nessa equação aqui do lado, se eu fizer uma soma de um lado e respeitar fazer a soma do outro, eu não altero essa equação, eu gero uma nova equação que é equivalente ao sistema. Se eu multiplicar de um lado e respeitar multiplicar do outro, eu gero uma equação que não altera o meu sistema. Se eu dividir respeitando de um lado do outro, não altera o meu sistema. E se eu somar as duas equações, termo a termo, eu gero uma terceira equação e essa terceira equação é equivalente ao sistema. Não afeta essa equivalência entre as equações. Então, o método da adição busca em que eu consiga somar as duas equações, eliminando uma das letras. E quando a gente vai conseguir eliminar uma das letras? Quando a gente tiver termos opostos. Então, quando a gente tiver termos opostos, a gente pode sempre aplicar o método da adição. Como que a gente vai identificar um termo oposto ao outro? Sempre quando a gente tiver o mesmo número, então vamos dizer lá que tenho 5a mais 5a numa equação. Esse termo aqui, o oposto a ele, vai ser o mesmo 5a, só que com sinal negativo. Então, quando eu tiver um número com sinal positivo e um número com sinal negativo acompanhando a mesma letra e eles forem o mesmo número, a gente chama que esses números são opostos. O que significa que se eu somar os dois vai dar zero, vai eliminar. Então eu sempre busco numa equação para fazer o método da adição isso. Se eu olhar aqui, ó, o 4x não é oposto ao 2x, mas o mais y é oposto ao menos y. Então quando eu somar isso daqui, eu vou ter, ó, somando termo a termo, 4 mais 2, 6. Já o y, ó, mais y menos y, um cancela o outro. Então eu não tenho y mais na equação. E é isso que me ajuda a resolver. Agora 7 mais 5, faça a continha de adição, 12. De novo, para a gente encontrar o valor de x, basta deixar ele sozinho. Então, o x fica sozinho, o 12 que está do outro lado, o 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x nessa equação vale 2. Agora, a gente precisa do resultado de y. O resultado de y vai ser: vou escolher qualquer uma das equações do sistema inicial. Vou pegar lá a primeira. 4x mais y igual a 7. E agora eu sei qual é o valor de x. Então eu não preciso mais da letra x. Essa letra x aqui, eu posso trocar ela pelo número 2. Então eu posso trocar ela pelo número 2. Então eu tenho 4x, só que o x vale 2, mais y igual a 7. Agora resolvo. 4 vezes 2, 8, mais o y igual a 7. Só que o 8 não faz conta com o y, mas faz conta com 7. Vou mandar ele lá junto. Então, se ele está somando, ele passa subtraindo. O meu resultado de y é menos 1.
como a gente vai usar em outro momento, a nossa resposta, a nossa solução, ela é formada pelo chamado par ordenado 2 e menos 1, que isso a gente consegue representar no sistema de coordenadas cartesianas, que é o que a gente está aprendendo agora. Vamos lá fazer a letra B. As outras eu vou deixar a critério de vocês fazerem, porque a gente já tem no caderno, a gente só está relembrando. Só é ali um ferramental para a gente ter de consulta. Então eu tenho que 3x menos 2y igual a 6, 5x mais 2y igual a 18. De novo, termos opostos, verifico se eu tenho esses termos opostos. Eu tenho que 2, eu tenho que 3x e 5y não são 5x não são iguais. Não são iguais, não são opostos. Mas eu tenho que menos 2y é oposto a mais 2y. Então, quando a gente somar, uma das letras vai se cancelar. Vou somar isso, termo a termo. X soma com x, y soma com y, número sozinho soma com número sozinho. Então, 3x mais 5x, 8x. O y se cancela. 6 mais 18, 24. Agora, de novo, para encontrar o valor de x, basta deixar ele sozinho. Então, x fica sozinho, 24. O 8 que está multiplicando passa dividindo. Lembrando porque pode isso, porque para mim desaparecer com 8 daqui, eu dividi por 8. Como eu altero o equilíbrio, eu tenho que colocar a divisão por 8 lá do outro lado, mas posso pensar na regrinha da balança, passar eles dividindo. Então eu tenho que o meu x, 24 dividido por 8, faço a continha de divisão, eu olho na tabuada, meu resultado é 3. Beleza, encontrei o valor de x. Preciso encontrar o valor de y. Escolho qualquer uma das equações. Ah, professor, posso jogar o valor do x aqui? Não. Se você jogar aqui, você só vai estar confirmando o que você acabou de fazer. Você tem que escolher qualquer uma das equações que está lá em cima. Vou escolher a primeira, mas poderia ser a segunda, mas vou escolher a primeira. 3x menos 2y igual a 6. Só que esse valor de x a gente conhece, ele vale 3. Então eu não preciso mais dele. Eu posso trocar ele pelo número 3. Então eu escreveria a equação de novo. 3, chegou na letra x. A letra x vale 3. Lembrando que não pode deixar eles sem o sinalzinho de multiplicação, porque senão fica aparecendo 33. E não é, é 3 vezes 3. Menos 2y igual a 6. Agora vou resolver a continha. 3 vezes 3, 9. 2y igual a 6. Agora eu tenho que menos 2y é igual a 6. Este 9, ele estava somando, passa subtraindo. Por que passa subtraindo, professor? Porque para a gente desaparecer com o 9 daqui, que era positivo, eu precisava somar um termo 9. Aí desaparecia o 9 daqui. Só que eu alterei a balança, então eu preciso que esse 9 apareça lá do outro lado. Por isso que eu posso passar ele só invertendo. Agora aqui eu tenho que o meu 2y menos 2y é igual a... Devo 9, pago 6, estou devendo 3. Continuando a continha. Eu tenho que o meu y ficou sozinho. O meu menos 3 está do outro lado, nunca esqueça do sinal. O menos 2 passou dividindo. Eu tenho que o meu y, menos com menos mais, é a única coisa que a gente consegue fazer. Porque o 3 não divide, o 2 não divide o 3, né? O 3 não é um número par, né? Então não tem como fazer a divisão. Aqui a gente terminou encontrando o valor de y, só para recordar, isso é a solução, é um par ordenado. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Lembrando que isso que a gente está aprendendo agora
Se eu planificasse eles lá no plano cartesiano, se eu tivesse lá um plano de coordenada y com coordenada x, então se eu tivesse o eixo y e o eixo x, este ponto aqui, ele seria o ponto de encontro de coordenada 3, e 3 sobre 2, que corresponderia ao encontro de dois de duas retas que se encontram em um ponto que é a solução do sistema. Então eu tenho as duas retas geradas pela primeira equação, pela segunda equação, o ponto de encontro entre elas é a solução do sistema. Lembrando sempre, quando for refazer, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, só para depois dar seguimento.